Bom dia, alunos do segundo ano. Hoje a gente vai ver volume de cilindro, tá? Então, o volume do cilindro, isso aqui é um cilindro, né? Então, o volume é o quanto que cabe aqui dentro da figura. Se eu jogar uma água aqui, por exemplo, se eu jogar uma água aqui dentro, quanto de água que eu vou poder colocar aqui dentro? É o volume. A gente já está vendo a área, né? Já corrigimos bastante exercício sobre área e agora nós vamos ver o volume. Então, aí na página da apostila, vocês devem estar com a apostila aí, na página 53, na página 53 fala sobre volume, só que nós vamos dar uma simplificada. Então, tá mostrando, né, que se nós pegarmos a base do cilindro, dividirmos em quadrinhos, então o tanto de quadrinho que a gente puder colocar dentro, um em cima do outro, vai ser o volume, que no caso é a altura. Então nós vamos dar uma simplificada, depois falo do princípio de Cavalieri, que eu não dei lá na área, não dei lá no volume de prisma, então nós vamos dar bem simplificado. Então, o que é o volume do cilindro? É a mesma coisa do volume do prisma. Então, o volume do cilindro, tá? Do cilindro é o que? É a área da base multiplicado pela altura. É a mesma coisa lá do prisma. Então, o que eu faço? É como se eu pegasse quanto que tem aqui na área da base. Na área da base. Então, tem uma certa medida, eu multiplico pela altura várias vezes, até chegar aqui eu tenho o volume, entenderam? Então é muito simples. Como a área, o prisma é mais difícil, porque o prisma ele muda a área da base, uma hora é quadrado, outra hora é hexágono, outra hora é triângulo, outra hora é retângulo, outra hora é pentágono. Aqui não. A área da base do cilindro sempre é um círculo, então nunca vai mudar a área da base, tá? Então a área da base do cilindro é o que? É πr ao quadrado, né? πr ao quadrado, multiplico pela altura e tá tudo certo, já deu o volume. Então, ao invés de nós fazermos o exercício que vem em seguida, eu gostaria que vocês fizessem comigo na aula online, né? Então eu vou fazer um exercício que está lá no caderno de exercício, mas eu dei uma mudadinha um pouquinho, só para exemplificar, tá? Então, olha, nós temos esse exercício aqui que está lá mais ou menos parecido com esse aqui. Ó, uma lata de doce de leite em forma de cilindro circular reto, com as dimensões indicadas na figura abaixo, custa R$ 4,20. Então aqui a lata de doce aqui, ó, ela tem 12 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de altura. Aí o que pede? Que eu vou apagar aqui, ó, vamos ver. Daqui um pouquinho eu já vou apagar porque eu preciso do quadro. Determine o valor do doce quando a lata estiver com... Determine o volume, não é o valor não. Determine o volume do doce quando a lata estiver completamente cheia. Então, nós vamos achar o volume da lata, tá? E a letra B, mantendo o preço e a proporcionalidade, qual é o preço de meio litro do doce? Se eu fosse comprar meio litro, não é meia lata, cuidado, não é meia lata. Se fosse meia lata seria R$ 2,10, mas é meio litro. Então é diferente, tem uma pegadinha aí. Então, olha, vamos achar o volume do doce que estiver dentro da lata de doce quando a lata de doce estiver cheia, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar a figura aqui e vou deixar a fórmula aqui. Isso aqui é um exemplo para depois a gente poder fazer os exercícios que vem aí, para depois eu marcar os exercícios propostos, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, o volume, ó, eu quero o volume, então a letra A do nosso exercício,
Eu quero o volume da lata, que é o tanto de leite, de doce que cabe dentro da lata. Então, olha, é a área da base, né? A área da base multiplicada pela altura. Qual que é a área da base? Pi r ao quadrado. O r é 6 centímetros, tá? Então, ó, pi vezes 6 ao quadrado vezes a altura da lata é 10. Então, o nosso volume vai ser o quê? Vai ser, vamos substituir por 3,14, né? 6 ao quadrado, 36 vezes 10, 360 pi. E o pi é 3, a gente considera 3,14, tem exercício que às vezes eles mandam até considerar 3 só, 3,1. Aqui, quando não fala nada, a gente põe 3,14 aproxima, né? Então, vai dar 360 multiplicado por 3,14. Eu já fiz a conta aqui. Vai dar 1.130,4 centímetros quadrados, aliás, cúbicos. Tá? Porque é volume, né? Agora, a gente vai para o exercício 2, que é mais complicado. A letra B, que é mais complicadinho um pouquinho. Gostaria que vocês ficassem bem atentos aí. Então, eu vou até apagar o quadro. O volume, o doce que está dentro da nossa lata tem isso aqui. Agora, nós vamos ver na letra B, porque eu vou precisar do quadro inteiro aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos ver o seguinte. Uma lata com 1.130,4 centímetros cúbicos, ó, olha aqui, ó. Uma lata com 1.130,4, acabamos de calcular, centímetros cúbicos de doce, custa R$ 4,20, que é o que falou lá, R$ 4,20, né? Agora, e em uma lata com meio litro de doce? E em uma lata com 0,5 litros de doce, quanto que vai custar? Nós vamos manter a proporcionalidade, certo? Então, nós vamos ter que passar aquele 1.130,4 centímetros cúbicos para litro, para a gente poder depois ver a proporcionalidade. Então, vamos lá, ó, olha para quanto, 1 litro tem 1 decímetro cúbico, né? 1 litro tem 1 decímetro cúbico, não centímetro, decímetro. Só que o nosso aqui tem centímetro. Então, nós vamos ter que passar primeiro. Então, olha, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Aliás, isso, 1 decímetro cúbico, tá? Então, nós vamos ter que passar de centímetro para decímetro, né? Então, vamos lá. No linear agora, no comprimento linear, normal, eu tenho que então isso aqui vamos deixar aqui. 1 decímetro normal, sem ser cúbico, é 10 centímetros. Lá na nossa régua, 1 decímetro, lá na régua é aqueles 10 centímetros, aquele comprimentinho de 10 centímetros, eu não tenho nenhuma régua aqui, tá? Então, 10 centímetros, aquele pedaço da régua, assim, é 1 decímetro. Então, como eu quero elevado ao cubo, que é volume, eu elevo ao cubo aqui e elevo ao cubo aqui, ó. Então, fica o quê? 1 ao cubo é o mesmo, 1 decímetro cúbico vai corresponder a 10 ao cubo centímetros cúbicos. Agora, eu tenho aqui, ó, 1.130,4 centímetros cúbicos vai corresponder a x decímetros cúbicos. Aí vai ficar, ó, eu vou fazer direto. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Esse aqui multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, vai ficar x é igual esse vezes 1 dá ele mesmo, dividido por esse que tá junto, que estaria junto com x. Eu vou passar dividindo aqui, ó. Tá? 10 ao cubo é 1000, né? Quando eu divido por 1000, basta correr a vírgula para a esquerda, 3 casas, que são 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, vem aqui, ó. Então, vai dar 1,1
304 decímetros cúbicos, né? Que vai ser litro. Decímetros cúbicos, que na verdade, vou passar para lá, ó. Vou passar aqui. Que na verdade vai ser, vou passar aqui embaixo. 1, vamos aproximar para 13, viu? 1,13 litros. Muito bem, agora eu vou fazer outra regra de 3 para ver o preço. Então, olha, o preço e volume, né? Volume em litros. Então, olha, se o preço for R$4,20, é porque o volume é 1,13 litros, né? Agora, quanto de preço vai ser para 0,5 litros, né? A gente tem que ter bastante cuidado que não é meia lata, é meio litro, vai dar menos que meia lata. Então aqui, ó, X vai ser o quê? Esse vezes esse, ó, 4,20 multiplicado por 0,5 dividido por esse 1,13 que estaria aqui junto com X, ó, 1,13. Eu já fiz essas contas aqui, isso aqui vai dar 2,1 dividido por 1,13, que vai dar aproximadamente, vai dar quebrado aqui, aproximadamente R$1,85. Então, se eu colocar meio litro do doce na lata, eu vou ter então, a lata vai gastar, o preço vai ser R$1,85. Então eu acho que deu para vocês terem uma ideia do que é o volume de cilindro, e na próxima aula online nós vamos fazer exercícios, se der tempo, né? Se der tempo da gente fazer os exercícios todos de área, nós já vamos fazer exercício de volume. Se não der tempo, a gente vai fazendo exercício de volume, tá? Então, bom dia para vocês, tá? Bons estudos aí, até a próxima.